Vamos começar a nossa aula de hoje, chefe Rafael Barros. Vai que a aula é tua, compadre. Obrigado, Daniel. Bom, então, como a gente falou, o bolo é a base, o bolo e o quindim são a combinação desse bolo que a gente está propondo hoje. A receita é muito simples, está pedindo 6 ovos, nozes, pouquinho só de farinha, porque é um bolo de nozes com muitas nozes. Como eu disse, são 6 ovos e açúcar. Eu já adiantei uma etapa, bati as claras em neve, vou ligar a batedeira para adicionar o açúcar e as gemas uma a uma. É bem rapidinho porque a clara já está em neve. Olha aí, o açúcar encontrando a clara em neve. E você pode ficar ligado nesse passo a passo que é fácil. Gema uma a uma. Gema uma, 2, 3, 4, 5, 6. São os 6 ovos que ele mencionou no começo. Lembra, me parece que vai ficar um bolo bem fofoeirado, levinho, hein, chefe? É isso mesmo, Daniel. A gente chama de uma espuma, né, na verdade. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Lógico, em casa deixa batendo um pouquinho mais, mas aqui eu vou bater rapidinho pra gente já mostrar a técnica. Aqui eu tenho nozes trituradas, é uma quantidade grande. Para essa receita são 300 gramas de nozes. 300 gramas de nozes. Passa no processador, se quiser passar no liquidificador. Toma só o cuidado de quando processar, não deixar o equipamento ligado muito tempo, Daniel, porque senão solta o óleo das nozes. Em vez de você ter essa farofa de nozes, você acaba tendo uma pasta de nozes, não é isso que a gente quer. Farinha de trigo, são 60 gramas de farinha de trigo, é bem pouquinho para um bolo desse. Bem pouquinho, porque as nozes aqui, junto com os ovos batidos, é que dá uma textura incrível para essa massa desse bolo. Mistura bem, a técnica aqui é do centro para a lateral, sempre girando a sua tigela aqui da batedeira, para você estar envolvendo os ingredientes secos. Se a tia fizer só esse bolo, já é um bolo de nozes, né? É um bolo excelente de nozes, Daniel, mas o que eu digo para você é, esse bolo deve ser assado em 3 assadeiras, dependendo do tamanho, em 3 assadeiras. Hoje eu estou propondo um aro 20 centímetros. Rafael? Porque ele, Daniel, como você vê, não tem muita farinha de trigo. A farinha de trigo é a estrutura do bolo. Então é assim, imagina a gente, ser humano, andando sem a coluna cervical aqui atrás. A gente não ia andar, a gente ia rastejar. Então falta estrutura nesse bolo. Então não pode pôr toda essa massa numa assadeira só. Tem que dividir em 3, porque ele fica baixinho. E aí ele assa mais rápido e tem uma estrutura muito peculiar. Ele é muito delicado, Daniel. Ó, eu vou poderia dividir em mandar 3. numa assadeira que nem aquela que a gente mostrou que eu fiz o palmieri, baixinha, e deixar ele retangular também? Pode, Daniel, pode sim. A única coisa é que esse bolo ele não tem muita flexibilidade, não daria para enrolar. Mas o que você poderia fazer é fazer o mesmo bolo que eu estou fazendo e naquela assadeira, se você fizesse retangular, corta em 3. E aí você monta 3 tiras, uma em cima da outra. A gente vai montando os quadrados, certo? Legal. Aí, ó, dividiu em 3, não precisa bater a assadeira. Outro dia eu estava em uma aula e a pessoa falou, a aluna disse, eu bato a assadeira para nivelar a massa dentro da forma. Eu falei, bateu? Não pode, porque tem ar incorporado aqui. O ar é o agente de fermentação mecânico que ainda vai fazer essa massa crescer um pouquinho. Então, bater a massa assim, ó, nunca. Se você tiver alguma dificuldade, espalha com as costas de uma colher e aí sim nivela a sua massa. Eu acho que a gente já fez isso aqui no programa, hein, Júlio? Vivendo e aprendendo, hein? Não, nos tempos passados. Isso, Júlio. Salva. Evoluímos. Bem passados. Lá em 1977, 78. Aprendemos mais uma, Júlio. Vamos tem que aprender, o chefe é bom. Mas peraí, ô Rafa, você untou essa assadeira? Eu coloquei um disco de papel manteiga no fundo e untei a lateral da assadeira. Bacana. Olha como ele sai, Daniel. O Júlio vai me ajudar a colocar no forno, mas eu já queria mostrar. Ele tem 1,5 dedo mais ou menos de largura aqui. Essa massa deu pra gente assar 3 do aro 20, que é esse aqui, ou dá pra fazer 2 de 25. Também fica um bom tamanho. Então ele tem uma textura, Daniel, muito boa essa massa. Lembra que é muito mais nozes do que farinha de trigo. Pode substituir? Pode substituir por amêndoa, por avelã, castanha do Pará, qualquer oleaginosa pode ser trocado, qualquer fruta seca pode ser feita essa massa. Não precisa necessariamente ser nozes. Pode ser a castanha do Pará, amêndoa, legal. Pode. E uma coisa que eu digo só, toma cuidado com algumas frutas secas, que às vezes são um pouco fortes e tem um teor de gordura mais elevado que outras. Por exemplo, a castanha do Pará e a macadâmia são fortes em gordura e no sabor também. Para quebrar isso, divide metade de macadâmia e põe
uma metade de uma farinha mais neutra. Por exemplo, caju é uma boa pedida. Quer fazer de pistache? Ótima pedida, mas o pistache é um pouco caro hoje. Então faz metade pistache, metade uma farinha mais barata. E aquele amendoim que tá lá no barzinho do tio? Pode fazer o amendoim, e o amendoim pode fazer inteiro, integral. Se você achar que fica muito forte, aí mistura metade amendoim, metade uma farinha neutra. Caju, boa opção, ou amêndoa, uma boa opção. Boa, legal. Vamos pro quindim agora, Daniel. Quindim, receita fácil também. Eu tenho açúcar, vou colocar o açúcar aqui na tigela. Vou colocar o coco ralado, que são os 2 ingredientes secos da receita. Já vou dar uma misturada aqui. Açúcar, coco ralado. Açúcar, coco ralado. Leite. 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 Daqui a pouco eu leio. Eu vou pegar a receita aqui. Daqui a pouco eu leio para você a receita que está nos acompanhando, as quantidades do quindim. Leite de coco. Leite de coco. Leite de coco. Vou colocar manteiga derretida. Manteiga. Vou pedir pro Júlio esquentar um pouquinho, porque aqui no estúdio é um pouco frio aqui. A manteiga que estava derretida fica firme, mas não tem problema. A gente aquece no micro-ondas, 10 segundos ela fica ótima. E eu tenho 15 gemas, Daniel. Se você quiser peneirar as gemas, você pode, sem nenhum problema. Se você não quiser peneirar, não tem problema. Aquela coisa do cheiro de ovo, às vezes um pouquinho de essência de baunilha resolve. E o produto estando bem assado, não é para ter odor residual, tá? 15 gemas. 15 gemas. Muito legal. É um quindim diferente, né? É um quindim, Daniel. Muito gostoso, me parece. E esse daqui é fácil de fazer, não tem muito segredo, porque como ele vai estar dentro do bolo, não precisa ter aquele brilho especial que as pessoas colocam aquela glucose no fundo da assadeira, não tem necessidade. Então, a gente preparou uma assadeira, untou com manteiga e açúcar, e aí eu vou colocar uma outra assadeira porque vai um banho-maria. Eu vou despejar aqui, eu vou colocar em 2, eu vou colocar numa só aqui para mostrar como é. O Júlio vai colocar a água. Tá, então aí você untou com manteiga. Isso, manteiga e pôs um pouquinho de açúcar, Daniel. Açúcar. Essa receita dá para 2 quindões, né, Daniel? 2 quindões, mas 2 quindões dividiu desse tamanho, que é o que precisa para esse bolo. A gente fez a massa e deu 3 discos, e essa receita de quindim dá para 2 discos, que é para reproduzir exatamente o que está ali cortado. Legal. Leva ao banho-maria, forno médio para fraco, e a gente vai cozinhar o quindim por aproximadamente 15 a 20 minutos. Lembra, Daniel, que ele é muito fino, porque é um disco só. Então ele vai assar rapidamente. Vale lembrar que essa é uma receita bem europeia, né, Daniel? Porque quindim, se a gente for ver o quindim, é o tocinho do céu português, que lá feito com amêndoas e aqui no Brasil feito com coco. A gente adaptando, olha só. Já assou, eu tenho esse pronto aqui. Eu coloquei num disco de papel, de papelão para isopor, para facilitar. É bacana que você está vendo hoje, você está aprendendo 2 receitas. O primeiro é um bolo de nozes, que você pode fazer recheado com geleias, com geleia de damasco, enfim. E o segundo é um quindim. Então, agora o chefe vai fazer esse casamento maravilhoso, bem português. O que é importante aqui, Daniel? A massa não é tão doce, mas o quindim é doce. Então, eu peguei um creme de leite, bati em ponto de chantilly e a gente vai unir as camadas aqui agora. Olha, estou usando a bailarina, que é a mesinha giratória. Coloquei uma camada leve de creme de leite batido com pouquíssimo açúcar. Coloquei um pouquinho de baunilha também, porque a gente chama de chantilly, o creme de leite batido, quando tem adição de baunilha. Vou tirar o isopor aqui agora, ó. Nossa, que legal. Vamos colocar mais um pouquinho de... Pra mim, pode parar aí já, pode me dar um desse. Quer fazer uma versão mais baixa, Daniel? Quer transformar isso numa torta? Coloca só uma em uma. Né? Legal. Cobre bem de chantilly, polvilha com nozes picadas, você já tem aí uma outra opção de sobremesa. Como é um bolo, olha, colocando camadas, vamos colocar mais um pouquinho do creme batido. Nossa, Rafael. Vamos colocar mais um quindão. Se fizer um bolo, eu dou R$200 nesse bolo. Mas fora de brincadeira. Você não dá, Julinho? Eu queria que você desse 400 pra eu levar um também. Boa, Júlio. Dá 400, leva 2. Nossa. Olha, gente, o que você está vendo hoje, a gente está trazendo profissionais experientes para mostrar para vocês técnicas diferentes, também de você fazer um bolo, uma torta, e curtir, fazer, e também ter uma diversão na televisão, mais leve, mais gostosa, né? A gente está procurando trazer para vocês coisas diferentes, curiosas e um entretenimento de qualidade para você e para sua família. Espero que vocês estejam gostando.
Olha, Daniel, agora a parte da cobertura eu costumo colocar um pouco mais de chantilly sobre o bolo, em cima, e vou descendo aqui para a lateral. Tá. Olha, se fosse eu e o Júlio, a gente largaria isso aí, já chamaria de bolo peladão. Deixaria mostrando também esses quindins, né, Julião? Pode fazer a versão pelado, que tá na moda, né? O Naked Cake tá na moda, pode sim transformar ele nessa versão. Porque no caso, é tão bonito o quindim, né, amarelo? Mas fica o chefe, muito legal. Ó, com a bailarina e com o chantilly de qualidade, vai dando esse acabamento, vai ficar um bolo de festa. Exatamente. Eu acho que um bolo de vitrine, você sabe, Daniel, eu tive recente agora nos Estados Unidos, e lá tem aquele restaurante famoso que tem os cheesecakes todos. É o Cheesecake Factory. Exatamente, Daniel. E lá tem esses bolos que ficam fora da vitrine, dentro daquelas campânulas de vidro, e são bolos bem altos mesmo, né? São bolos que têm 12, 15 centímetros de altura. Então, é uma opção também para você brincar e deixar um bolo bem alto aqui. Nossa. Olha, o que eu vou colocar? Vou decorar esse bolo com o quê? Com nozes picadas. E vou decorar com placa de suspiro. Você pode fazer sua placa, ou você pode encomendar na padaria. A padaria perto de você, às vezes, faz placa de suspiro, só você encomendar. E passa e pega no dia seguinte. O que fica bacana também fazer, Daniel? Se de repente você não tem todas as assadeiras do mesmo tamanho, pode assar o quindim, por exemplo, num um pouquinho maior. Depois você corta e faz com que ele fique todo uniforme. Se sobrar um pouco de quindim, o que você pode fazer? Faz o que eu fiz. Eu peguei o quindim que sobrou e bati no processador. Transformei aquele quindim que sobrou num gel. Esse aqui é um suspiro, a placa de suspiro, olha. Não. A placa de suspiro, suspirinho, olha lá. Parece isopor. Pera aí, segura um pouquinho na mão aí, Rafa. Aí, só pro Ricardinho, olha aí. Imagens exclusivas da nossa equipe técnica. Melhor equipe técnica, né, Datenão? Nós temos as imagens aí da melhor equipe técnica do país. Legal. Muito bem, placas de suspiro. É um suspiro comum. Tá. Em vez de fazer ele pingado naquela forma que a gente conhece, eu assei esse suspiro em cima daquela manta de teflon preta. E você estava falando do quindim. Você pode pegar o quindim para fazer o quê? O quindim da rebarba que sobrou, se você fez um quindim a mais mesmo e sobrou, você bate o quindim no liquidificador ou no processador e transforma ele num gel, Daniel. E aí sim, você pode trabalhar com bico de confeitar. Vou pedir para o Júlio pegar. Quer dizer, você dá uma marcha ré no quindim, alonga ele um pouquinho e ele vira baba de moça. Tipo, Daniel, tipo, uma consistência melhor até. Claro, se você quiser decorar com baba de moça que está mais fluida, você pode, sem nenhum problema, né? Nossa. Eu vou colocar na lateral aqui, porque suspiro, nozes e quindim é uma combinação ideal. Pandinha, mostra aquele pedaço de bolo cortado ali, as camadas dele, Pandinha. Olha isso, isso não parece um bolo de gibi. Olha aí, nossa senhora, que delícia. Você imagina a crocância da noz, com a cremosidade do quindim, com o sabor, né, do chantilly ali, juntando tudo isso. Olha, Daniel, coloquei um pouco de noz, de quarto de nozes aqui em cima. Por quê? Porque quando a pessoa olha o bolo e o bolo está fechado ou não está aberto ainda, ou mesmo se estiver aberto, você sinaliza para o consumidor do que o bolo é. Então, tem nozes aqui em cima, significa que tem nozes no bolo. Por isso que às vezes eu vou em alguns lugares e eu vejo as pessoas decorando com coisas assim, nada a ver. Só porque o morango é bonito, não precisa espetar o morango em qualquer coisa, né? Se tem um morango em cima, é sinal que dentro tem que ter morango. Então aqui, ó, eu tenho o quindim que foi processado. Olha que legal aqui, Daniel. Uau, tá na manga, né? Abre um pouquinho para mostrar a manga, senão a gente não tem a noção do que está acontecendo. Isso, maravilha, bela imagem, ótimo. Vai lá, Rafa, isso. Uau. Tá? Eu gosto de dar um acabamento no finalzinho aqui só, eu pego ele com a mão aqui. Lembra que tem um disco de isopor, quando a gente começou a montar? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cuidado. Imagina eu ensinando o Pai Nosso ao vigário. Olha lá. Abre bem a palma da sua mão embaixo do bolo. Tá, a mão segura bem aqui. Uma mão você abre e pega o farelo e coloca na lateral aqui. E vai girando, né? Sentiu alguma dificuldade, gira a sua mão mais um pouquinho e novamente você
coloca na lateral Que é do isso? bolo. Olha, gente, Gira bolo mais um que além de pouquinho. ser bonito, é uma delícia para você fazer na sua casa. Lembra sempre aqui, Daniel, apoia a mão primeiro, coloca a espátula, puxa a mão e a espátula tira devagar. Nossa, coisa linda, coisa Feito. linda. É um espetáculo. Lindo, lindo, lindo. Que fácil Muito bem. de fazer, não, Daniel? Super fácil, rápido, não tem nenhum ingrediente difícil que você não encontre por aí. Não tem como não impressionar os convidados em qualquer ocasião. Seja um aniversário, seja um final de semana bacana. Tá aí a sugestão. E agora é só Então, se deliciar com esse bolo. Dá o seu serviço, o seu e-mail, não sei seu contato, chefe. Bom, para encontrar a receita, além do site da Band, pode entrar em rafaelbarros.com.br. Se você também quiser procurar nas redes sociais, no Facebook, Chef Rafael Barros, no Instagram, Rafael Barros 2012. Segue lá e você vai ver muita coisa bacana que vai deixar aí o seu dia a dia cada vez mais doce.